As filhas de Ló. Um relato pecaminoso sobre as filhas de Ló, que geraram os antepassados de dois povos rivais dos israelitas, é encontrado no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 19, do versículo 30 ao 38. As filhas de Ló são mencionadas na história bíblica no capítulo que descreve a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia não revela seus nomes, nem dá qualquer informação adicional sobre as filhas de Ló, além do fato de que elas eram virgens enquanto viviam em Sodoma. Alguns livros apócrifos tentam dar nomes às filhas de Ló. O falso livro de Jazar, por exemplo, afirma que Ló teve uma filha chamada Palpite, mas que ela não era uma das duas filhas que saíram com Ló de Sodoma. Supostamente, essa filha de Ló foi morta queimada pelos moradores de Sodoma por ter socorrido um homem estrangeiro que estava faminto. O problema com esse relato é que ele está registrado num livro que não tem qualquer confiabilidade. É verdade que a Bíblia cita um escrito chamado Livro de Jazar, mas esse livro foi perdido e nada tem a ver com o livro de Jazar que existe hoje. Portanto, é seguro dizer que essa história da filha de Ló é apenas uma lenda presente no livro de ficção. Tudo o que realmente se conhece sobre as filhas de Ló é aquilo que está escrito na Bíblia. Quantas filhas tinha Ló? O livro de Gênesis menciona claramente duas filhas de Ló. Essas moças, inclusive, eram virgens. Gênesis 19:8. Porém, o mesmo capítulo bíblico diz que Ló tinha genros. O problema é que nesse ponto o texto hebraico pode ser interpretado tanto de forma a indicar que esses genros eram os homens que ainda iriam se casar com as filhas de Ló, como também pode indicar que eles já tinham se casado com elas. Gênesis 19:14. Diante disso, há basicamente duas explicações. Alguns poucos estudiosos sugerem que talvez esses genros citados no texto bíblico não fossem necessariamente os noivos das duas filhas virgens de Ló. Então, quem pensa assim sugere que Ló tinha mais filhas e que essas filhas casadas acabaram ficando junto de seus esposos em Sodoma. Inclusive, alguns estudiosos chegam a supor que a mulher de Ló não conseguiu se desligar de Sodoma justamente porque ela deixou parte de sua família na cidade. Contudo, esse tipo de argumentação não passa de especulações e não há qualquer evidência bíblica. Já a maioria dos comentaristas entende que esses genros citados no texto bíblico eram homens a quem as filhas de Ló foram prometidas em casamento. Em outras palavras, Ló tinha somente duas filhas que ainda eram virgens, mas que já estavam oficialmente comprometidas com homens de Sodoma, conforme os costumes do Antigo Oriente Próximo, faltando apenas a consumação do casamento. O pecado do incesto. O pecado das filhas de Ló é mostrado na Bíblia de forma a ilustrar o destino de um homem que havia se tornado lamentável. Embora Ló tivesse andado ao lado de seu tio Abraão, ele optou por se estabelecer na perversa cidade de Sodoma. Quando Deus resolveu destruir Sodoma, a Bíblia diz que por amor a Abraão, o Senhor salvou Ló. Gênesis 19:29. Em outras palavras, o fato de Ló e suas filhas terem escapado de Sodoma foi uma pura manifestação da misericórdia divina. Mas, mesmo diante do aviso do juízo de Deus, Ló se mostrou hesitante em sair da cidade, embora Ló
se angustiasse com a imoralidade de Sodoma, os anjos do Senhor precisaram pegá-lo pela mão para levá-lo para fora da cidade. Em seguida, teimosamente, Ló pediu para que ele pudesse seguir seu próprio caminho. Foi assim que Ló e suas 2 filhas foram parar na pequena cidade de Zoar. Porém, o texto bíblico diz que por algum motivo Ló teve medo de ficar em Zoar e passou a morar numa caverna nas montanhas junto com suas filhas. Alguns comentaristas sugerem que talvez Ló tenha reconhecido em Zoar o mesmo padrão de comportamento de Sodoma e temeu pelo juízo de Deus. Se este tiver sido o caso, então Ló não confiou na promessa do Senhor de que aquela cidade não seria destruída. Foi durante o período em que estiveram morando na caverna que as filhas de Ló combinaram de embriagar o próprio pai para que pudessem ter filhos com ele. Elas acharam que Ló já estava muito velho e que sua descendência seria perdida, pois de acordo com elas não havia homens para possuí-las, segundo o costume de toda a terra. Gênesis 19:31. Naquele tempo, os casamentos eram arranjados, mas as filhas de Ló não tinham mais conexões sociais para conseguirem esposos. O plano pecaminoso das filhas de Ló foi realizado e ambas se deitaram com o próprio pai, sem que ele percebesse por causa da embriaguez. Nesse ponto, Ló já não tinha mais autoridade e respeito dentro de sua própria casa. A descendência das filhas de Ló. A filha mais velha de Ló gerou a Moabe, que é o pai dos moabitas, enquanto que a filha mais nova gerou a Benjamim, que é o ancestral dos amonitas. Tanto os moabitas quanto os amonitas foram inimigos cruéis dos israelitas. Esses 2 povos estiveram envolvidos na mais terrível sedução carnal que trouxe grande imoralidade para dentro de Israel. Números 25. Mas bondosamente, Deus protegeu a linhagem de Ló, apesar de sua origem duvidosa. Deuteronômio 2, do 16 ao 19. Porém, chegou o tempo em que os 2 povos foram rejeitados por Deus, por causa de sua oposição a Israel. Deuteronômio 23, do 3 ao 6. Diante de tudo isso, o que se nota é que a história das filhas de Ló foi marcada pela falta de fé. Elas não confiaram que Deus podia lhes prover os meios adequados para que finalmente pudessem ser mães. Então, elas agiram de forma egoísta, na base da autoconsideração, e não se importaram com a gravidade do pecado que estavam prestes a cometer. As filhas de Ló são um exemplo daquelas pessoas que só se preocupam em fazerem o que é certo aos seus próprios olhos, que buscam o prazer e a satisfação a qualquer custo. Por fim, mesmo nessa história de horror, é possível ver o brilho da graça de Deus. Isso fica claro na pessoa de Ruth, uma descendente das filhas de Ló, que, em virtude de sua fé, foi acolhida em Judá e se tornou a ancestral do rei Davi e, finalmente, de Jesus Cristo. Ruth 4, do 18 ao 22, Mateus, capítulo 1, versículo 5.